Espero que esse vídeo encontre vocês em casa e em segurança, todos com muita saúde. Esse capítulo fala de solo, por isso que eu tô aqui, na minha casa, no quintal, para mostrar para vocês o solo. Nesse capítulo, nós vamos falar do solo, sua composição, os tipos de solo. Vamos lá? Tá, então vamos lá. O que é solo? Solo, então, é a camada mais superficial da crosta terrestre, certo? Se a gente pegasse aquelas camadas da Terra e fosse pegar a parte mais superficial, seria o solo. Ele pode levar milhares de anos para se formar, porque ele é exposto à constante ação da água, das chuvas, dos rios, das ondas do mar. Ele sofre alteração de temperatura, os ventos, as atividades dos seres vivos, né? Como a gente andando sobre o solo, os animais pastando, né? Tudo isso aí, os animais caçando, então o solo está sofrendo alteração. E através desses fenômenos, a gente tem a degradação da rocha-mãe. A rocha-mãe aí tá para vocês no esquema. Ela vai sofrendo degradações sucessivas que levam milhares de anos até dar origem ao solo. Então, ela é quebrada em pedaços menores, assim o solo é formado a partir dessas lentas mudanças nessa rocha aí ao longo de muitos e muitos anos. Quais processos que levam à transformação da rocha-mãe para o que a gente tem como solo maduro, como está aí no esquema? O processo de intemperismo, que a gente já falou. As rochas sofrem esse tipo de processo, que eles podem ser físico, químico ou biológico. Como é que é isso em relação ao solo? O intemperismo físico ocorre com a degradação mecânica, né? Altera a estrutura física da rocha. O intemperismo químico, pela atuação de agentes como a água e o ar, também vai alterar mudanças na composição dos minerais do solo, da rocha. Já o chamado intemperismo biológico, ele é ocasionado pela ação dos seres vivos. Então, é a gente, os animais, as plantas, as algas, todos os seres vivos interferindo na formação do solo. Então, a gente tem um esquema aí que mostra a formação do solo a partir da rocha-mãe. Então, aqui a gente tem a rocha-mãe, ela vai passando por constantes transformações até dar origem aí ao solo maduro. E a composição do solo? O solo, ele é composto de pedaços de rocha, água, ar, diversos seres vivos, restos de plantas, folhas, galhos, raízes, de animais, além dos organismos de decomposição, certo? Nesse processo aí, fungos e bactérias, eles vão fazer o papel dos decompositores. Então, vamos analisar esse gráfico aqui. O que a gente pode observar nesse gráfico? Que o solo é formado pelos seguintes elementos. A gente tem aí matéria inorgânica. Quais seriam elas? Água, ar e minerais, certo? E matéria orgânica, 5% de matéria orgânica. Então, água, ar e minerais, eles são originados da desintegração de quebrar a rocha-mãe, certo? E a matéria orgânica são seres vivos que habitam o solo. Minhocas, insetos, os restos de organismos que estão em decomposição, os fungos, as bactérias, tudo isso aí vai compor uma estrutura que a gente chama de humus, tá? Que faz parte da matéria orgânica do solo. Então, solo é igual matéria orgânica, minerais, água, ar e fragmentos de rocha. Fechou? Características dos solos. Os solos, eles vão ter características específicas dependendo da rocha de origem. Para isso, a gente tem que definir sua porosidade e sua permeabilidade. O que é isso? O solo ele é formado por vários pedacinhos, vários grãozinhos, várias partículas. Porosidade é o espaço que existe entre essas partículas. Lá naquele primeiro slide que eu mostro o solo de um vaso aqui de casa, eu estou tocando ao solo, era uma areia? Era um solo mais próprio para a agricultura, com
com grãos menores, espaço entre esses grãos, a gente vai aprender a diferenciar. Então, porosidade, espaço existente entre as partículas do solo. Então, se tem muito espaço, se existe um espaço grande e numeroso, se os grãos estão muito juntos, que não deixa passar água, não deixa passar ar, certo? E permeabilidade. Permeabilidade está altamente ligada à porosidade, porque permeabilidade é o grau de facilidade com que um solo se deixa atravessar pela água. Então, quanto mais espaço tem entre os grãos, mais permeável o solo é. Se os grãos do solo estão muito unidos, a água passa com mais dificuldade. Então, menos permeável o solo é. Então, aí tem para vocês, maior porosidade implica maior permeabilidade, certo? A capacidade de reter água, a gente também encontra em alguns tipos de solo. Se ele não é muito permeável, ele retém muita água. E isso aí, às vezes, pode contribuir para o uso que você quer destinar esse solo. Se você quer um solo para plantio, por exemplo, não é interessante que ele deixe passar toda a água, porque alguma parte dessa água tem que ficar ali para a planta poder absorver depois. A gente vai ver na sequência os tipos de solo, e aí vocês vão entender melhor isso. Por enquanto, características do solo: porosidade e permeabilidade. Porosidade, o espaço existente entre as partículas do solo, e permeabilidade, a facilidade com que a água atravessa esse solo. Então, a gente pode concluir que alguns solos apresentam maior capacidade de reter água do que outros. Então, como que isso acontece? A água da chuva, ela escorre para os rios e córregos, porém, uma parte dela vai infiltrar o solo, vai penetrar até encontrar uma camada impermeável. Essa camada impermeável, quando ela encontra essa camada, ela vai acumular ali. Esse processo leva à formação de reservatórios subterrâneos que nós chamamos de lençóis freáticos ou lençóis d'água, tá? Então, nós temos aí a camada permeável, em que a água consegue penetrar, e aí ela para em cima de uma camada impermeável, de uma rocha menos porosa, né? E acumula. No que ela acumula, a gente dá origem ao tão usado por nós, que é o lençol freático, nossa fonte de água doce, certo? Além disso, o solo também tem como característica a cor. A cor do solo pode indicar a presença de algumas substâncias. Dependendo do tipo de rocha que se originou, a gente tem um tipo de solo com uma determinada cor. Solos escuros, como esse que está na letra A aí para vocês, deixa eu marcar aqui para vocês verem a cor. Solos escuros indicam grande quantidade de matéria orgânica, tá? E sinaliza que ele é mais fértil. Já os solos avermelhados ou amarelados costumam ser ricos em compostos de ferro, tornando também adequado para a agricultura. Então, nós temos aí o solo A e solo B, onde um é rico em matéria orgânica, que é aquele resto de animais em decomposição, excrementos, né? E o solo B rico em ferro, tá? Também a gente tem como característica a textura. Olha nessa imagem, a areia e a terra própria para a agricultura. Tem texturas diferentes. E ela também é associada à permeabilidade e à porosidade do solo. Identificamos a textura através da proporção, tá? Entre as partículas, se é maior, se é menor, tem mais argila, menos argila, se tem mais areia, menos areia. Isso vai determinar a textura do solo que a gente está estudando. Perfil do solo. Perfil do solo é como se a gente pegasse o solo e fizesse um corte vertical nele. Sabe um bolo de camadas, recheio e tal, que você parte, você consegue ver as camadas, ver a camada que é o recheio? É como se eu fizesse isso com o solo, mas ao invés de camadas, a gente vai dar o nome de horizontes. Então, os solos são formados por diferentes horizontes. Na verdade, apenas o solo mais bem desenvolvido irão apresentar todas essas camadas. Só aquele solo que já está consolidado há muito tempo, a gente consegue numerá-las dessa maneira aí. Nós vamos numerá-las como? Como que vai ser a nomenclatura? Os horizontes, eles são
de acordo com o mais superficial para o mais profundo. A gente começa com o horizonte O e chega à rocha-mãe, antes da rocha-mãe, o horizonte C. Como assim? O horizonte O, como na imagem, ele é a camada mais superficial do solo, formado por material orgânico e em decomposição. O horizonte A é o horizonte mineral, mais próximo da superfície, com uma relativa presença de matéria orgânica e de seres vivos. O horizonte B é o horizonte de acumulação, com grande presença de minerais e com baixo acúmulo de material orgânico, certo? O horizonte C é a camada formada por partes fragmentadas da rocha-mãe. Muitas vezes, os sedimentos maiores dessa rocha-mãe estão na parte mais alta. Já a parte inferior tem sedimentos maiores, pedaços maiores da rocha-mãe. E a rocha-mãe é essa camada aí mais profunda, tá? E mais antiga. Os tipos de solo. Os tipos de solo podem interferir as diferentes vegetais que crescem e nas paisagens diferentes que nós temos no planeta. Os tipos de solo têm uma infinidade de classificação. Arenoso, argiloso e umífero foi a classificação escolhida pelo nosso livro didático. Então, didaticamente, ele pode ser classificado aí em solo arenoso, argiloso ou umífero. Onde o solo arenoso é aquele que tem 70% de areia. Como ele tem 70% de areia, ele apresenta, então, uma grande porosidade, ele é muito poroso. Suas partículas, elas são maiores e tem muito espaço entre elas. Por essa razão, o solo arenoso é bastante o quê? Permeável. Quanto maior as partículas, maior a quantidade de poro, mais permeável. E assim ele permite, então, passar muita água com facilidade. Então, não é todo vegetal que vai conseguir ser cultivado nesse tipo de solo. A maioria dos vegetais não vão ser cultivados aí. Mas existem espécies, como na imagem aí, palmeiras, por exemplo, das praias, que crescem nesse tipo de solo. E o solo argiloso? O solo argiloso, ele possui mais de 30% de argila em sua composição. Essa argila, ela apresenta grãos o quê? Muito pequenos e fica com menos poros entre eles. Então, ele é pouco poroso. Sendo pouco poroso, ele é menos permeável, ele retém maior quantidade de água. Ele seria um solo ideal, mas se aumentar a quantidade de argila, essa argila vai deixar esse solo praticamente impermeável. E aí a água da chuva e tudo vai formando poças. Observem nessa imagem do solo argiloso aí, ele ressecado. Como assim ele retém água e está ressecado? Porque a água da chuva ficou na superfície, não foi permeável, não penetrou a palavra, não penetrou no solo. Então, ela acumulou aí na superfície, a água evaporou e o solo ressecou. Nessas condições aí, ele se torna impróprio para a agricultura, tá? Não se torna próprio para a agricultura, não. E o solo umífero? O solo umífero, ele é composto por mais de 10% de humus. O que é humus? Aquela matéria orgânica na decomposição de restos, né, de organismos. Ele apresenta consequentemente, boa permeabilidade. Deixa passar uma quantidade de água ideal. Então, essa água fica disponível aí para a agricultura. Agricultura. Então, qual que é o solo ideal? O solo ideal para a agricultura é o que vai apresentar areia, argila e humus, como o da imagem, e sais minerais, que tem boa penetração de água e tem os nutrientes ideais, né, em proporções ideais ao que a planta precisa, tá? Então, o solo ideal para a agricultura, ele é a união desses 3 solos em quantidades ideais. Fechou? Agora, vamos lá na página 127 e responde o exercício 4 lá. Preencha aquela tabela. Dá um pause no vídeo,
preenche essa tabela e vem aqui e confere se vocês acertaram as características de cada tipo de solo. Tá aqui as respostas, conferem aí e veja se ficou alguma dúvida. Agora é com você. Temos aí as atividades da semana. Você vai fazer a página 124, 125, 129 e 130. Deixei também uma sugestão para complementar o conteúdo. Essa aula é exatamente sobre os tipos de solo e está disponível também no YouTube para vocês. Um beijo, tô com saudade, tchau!